Olá, gente boa! É muito bom ter você aqui comigo. Ao final, dê o seu like ou o seu dislike. Se não tiver inscrito ainda, se inscreva lá no nosso canal, mas compartilhe essa mensagem com o máximo número de pessoas possíveis. Vamos fazer chegar aquelas pessoas que tanto precisam de um ânimo, de alimento para suas almas, principalmente agora, nesses momentos tão difíceis que estamos atravessando. Posso contar contigo? Vem junto comigo. Vamos juntos compartilhar dessa palavra. Então vamos lá. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 2. A gente vai ler os versículos de 1 a 7. E a palavra diz que naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Engraçado que há vários nos evangelhos tem os relatos do nascimento do nosso Senhor Jesus. E chama atenção esse detalhe que Lucas traz para nós, pois a cidade estava cheia. A cidade de Belém estava completamente lotada, as hospedarias, os hotéis da época estavam completamente lotados. E Lucas ele faz questão de trazer para nós esse detalhe muito importante. Não havia lugar para eles. Ou seja, eles tiveram dificuldades para ter um local seguro e limpo a fim de realizar o parto daquele que seria o Salvador do mundo. Não era o nascimento de qualquer pessoa, mas daquele que viria para salvar o mundo. E ainda assim, ele foi rejeitado já no seu nascimento. É possível entender isso? É possível entender, independente de alguém saber o que poderia estar na barriga daquela mulher grávida, independente disso. Querido, se hoje a maldade já está grande, naquele tempo, a gente esperar que fizesse algo tão ruim com uma mulher grávida, isso é inadmissível. Mas foi isso que passaram José e Maria, para que o nosso Salvador pudesse vir ao mundo. Ele não achou lugar, José não conseguiu lugar nenhum, ninguém que pudesse dizer, poxa, ela está grávida, fique aqui. Então o Salvador, querido, aquele que nasceria para cumprir a profecia, feita lá o primeiro casal da humanidade, aquele que só pregou o amor, que só ajudou, que só curou, que é hoje o maior de todos, o nome que está sobre todos, que dividiu a história da humanidade em antes e depois dele, não teve lugar adequado para nascer. Jesus não teve um lugar adequado para nascer. Jesus nasceu numa estrebaria, Jesus ficou numa manjedoura. E pouco tempo depois, diz a palavra que houve um decreto governamental que tirou a vida de muitos com o objetivo de atingir apenas um. Mateus capítulo 2, no versículo 16, diz que quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Querido, quanta tristeza, quanto sofrimento, num momento que deveria ser aquele momento mais sublime e majestoso de toda a história da humanidade. Mas não foi assim que aconteceu. O nosso Senhor Jesus não teve um bom lugar. Hoje muitas pessoas viajam para o exterior, hoje a gente se preocupa em montar um quarto, em pintar o quarto todo direitinho, e às vezes a gente fica triste que não conseguiu o berço tal, que não conseguiu a manta tal, que não conseguiu preparar o quarto de todo jeito que a gente queria. A gente fica tão preocupado com o nosso filho. Imagina Deus, ele teve também preocupação com o nascimento do seu próprio filho. Porém, aquele momento de nascimento foi um momento em que Jesus já começou o seu sofrimento. Então Jesus sofreu, querido,
no nascimento e na morte. E com isso a gente aprende uma grande lição. A gente aprende que não são os sofrimentos que enfrentamos, não são as adversidades, os problemas que nos definem, não são as situações contrárias a nós que determinam quem nós somos. Mas quem determina quem nós somos são as nossas próprias escolhas. As nossas escolhas, aquilo que nós fazemos diante disso que acontece conosco. As decisões que nós tomamos em virtude de tudo aquilo que está acontecendo conosco, é isso que vai nos definir. O momento adverso a nós, ele pode acontecer, aconteceu com Jesus. Por que com a gente não vai também acontecer? Mas são as nossas escolhas que vão determinar como a gente vai lidar com isso. Quem seremos nós com tudo isso? A nossa decisão entre reagir impensadamente contra tudo e contra todos, incluindo aí nós mesmos dentro desse todos, ou pararmos e termos a consciência de quem nós somos em Deus e que o ambiente externo não pode me definir. Quem sabe quem eu sou é Deus. A certeza do nosso chamado, a certeza de que não estamos nem vivemos neste mundo a passeio, mas para cumprir uma missão maior, dada por Deus, deve ocupar a nossa mente, dia após dia. Já se deram conta de que em Efésios 6, o símbolo da salvação é o capacete? Vocês já pensaram para que Paulo ele traz esse simbolismo do capacete, dizendo que é o capacete da salvação? Acha que é à toa que Paulo vai dizer que o que nos protege de sermos salvos, e quando a gente fala de sermos salvos, inclui a santidade, inclui a obediência, inclui a dedicação ao Senhor. Você acha que é à toa? E Paulo colocou como simbolismo daquilo que protege a nossa santidade, que nos protege da salvação em Cristo Jesus, do capacete? Não foi à toa. Não, óbvio que não. Então, querido, mantenha a tua mente firme em Deus. Aprenda com Jesus Cristo que não são as coisas ruins que definem quem é você. Mantenha a tua fé firme naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Ou seja, a minha fé, quando a Bíblia diz ele é o autor e consumador, ou seja, a minha fé, ela precisa nascer em Deus e ela precisa morrer em Deus. Querido, eu posso permitir que a minha fé nasça no problema e aí eu vou viver com esse problema ou outros problemas o resto da minha vida. Querido, problemas não faltam. O mundo é assolado por problemas após problemas. A gente sofre situações de casamento, situações como filhos, situações como pais, problemas em empresas, quantas pessoas falem. A gente vive um momento de pandemia, quantas pessoas, talvez você tenha um parente que está internado, ou talvez você conheça alguém que está sofrendo, que está passando por uma situação difícil, ou até mesmo já perdeu alguém fruto dessa pandemia. Ah, querido, esse momento é um momento de dor. A Bíblia diz que a gente precisa chorar, que a gente precisa sofrer, que a gente precisa prantear, que a gente precisa, viver o momento da dor. Mas a dor, ela não pode te definir. Você precisa tomar uma decisão ou agir impensadamente por causa da dor, contra tudo e contra todos, incluindo a nós mesmos dentro desse todos, ou entender como Jó, Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A nossa decisão diante de todo o quadro que a gente vive é quem define quem a gente é. Quando a gente entende, não, a minha fé, ela nasce em Deus. A minha fé, ela não nasce nesse problema. Esses problemas acontecem porque eu estou nesse mundo e Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições. Mas espera aí, ele diz uma frase muito boa. Ele diz para nós, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que Jesus está querendo dizer com aquilo, querido? Está passando por um problema, sofre, mas se reanima, se ergue, levanta a tua cabeça e acredita que eu tenho solução para você. A vitória final é minha, pertence a mim, está na minha mão. Amém? Essa é a primeira grande lição que eu aprendo com a história de Jesus e principalmente com esse fato, essa narrativa do nascimento de Jesus. A segunda coisa que eu aprendo é que as pessoas
se negaram a permitir uma grávida de ter um lugar para ficar. A maldade humana, ela não é só de hoje, ela já é de sempre. Fato semelhante, querido, já tinha acontecido com Moisés, na matança dos inocentes, também lá em Moisés, registrado na Bíblia e na própria história da humanidade, que crianças sofreram, mulheres grávidas sofreram, e há muitos outros relatos, até piores do que esses. E nós, por vezes, escolhemos falar dos outros, mas também cada um de nós pode, ao longo da nossa vida e talvez até nessa noite de hoje, ter se recusado a permitir Jesus nascer novamente. Quantas pessoas, por causa de uma tristeza, por causa de um problema, ou porque às vezes está vivendo uma pandemia que não pode visitar, que não pode passar o Natal junto, e para a pessoa o Natal perdeu o motivo. Querido, se a falta de uma reunião, se a falta de uma árvore de Natal, se a falta de uma troca de presente, se a falta de um abraço tirou o sentido do Natal da sua vida, é porque o Natal, na sua vida, nunca teve o sentido verdadeiro, que é agradecer a Jesus. Sabe qual é a melhor parte do Natal? É você poder orar, é você poder parar e conversar com Jesus, sabendo, como diz lá em Apocalipse capítulo 21, que haverá um dia em que não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais luto, e a gente vai viver para a eternidade, a felicidade junto com Deus. Esse é o verdadeiro sentido do Natal, lembrar de Jesus Cristo, entrar em contato com Ele, porque senão a gente está transformando o Natal como os fariseus, os saduceus, levavam o sábado na época de Jesus. Eles interpretavam errado, não era aquilo. Se eu não mudo, se eu não tomo uma posição por Cristo, eu sou exatamente como as pessoas que jogaram aquela grávida na estrebaria. Se eu não assumo uma posição, se eu não sei quem eu sou, se eu não tomo, se Cristo para mim não é o verdadeiro motivo do meu Natal, eu sou igualzinho essas pessoas que, lendo esse texto, eu disse assim, mas que pessoas ruins, que pessoas que não prestam, como é que pode fazer isso com uma mulher grávida? Eu estou sendo pior que eles, porque Jesus já nasceu, eu já sei de toda a história, eu já conheço toda a história, eu já sei que Ele é o Salvador, porque aquelas pessoas não sabiam, aquelas pessoas não sabiam quem era que viria. Tudo bem, você vai dizer assim, mas era apenas uma mulher grávida. E eu hoje, que sei que não era apenas uma mulher grávida, mas era uma mulher grávida que foi mãe do meu Salvador. Então eu tenho dois grandes problemas quando eu rejeito Jesus Cristo. Eu estou sendo tão ruim quanto essas pessoas que rejeitaram a mulher grávida, como eu estou sendo pior ainda, porque eu não estou apenas rejeitando a mulher grávida, mas eu estou rejeitando o neném que dela nasceu e que hoje é o Senhor e Salvador do mundo. Querido, esse texto, ele está deixado aqui, foi deixado aqui na Bíblia, não apenas para a gente conhecer uma história linda, não. Esse texto está aqui para nós percebermos e que a gente consiga sentir, permitir o nascimento de Jesus e entender que o nascimento de Jesus na nossa vida, dia após dia, é uma escolha nossa. Muita gente diz assim, mas eu não sei nem qual foi o dia que Jesus nasceu. E o que importa? Eu preciso deixar Jesus nascer no meu coração hoje. Eu preciso viver o ano inteiro, dia após dia, lembrando dele. Porque senão eu vou estar sendo pior do que aquele povo que rejeitou, que não pôde abrir a sua casa para uma mulher grávida entrar. Hoje a gente fica triste quando uma pessoa não levanta no metrô, no ônibus, no BRT, e a gente fica triste, a gente fica chateado, alguns aborrecidos, enfurecidos, porque alguém não levantou para uma mulher grávida que estava em pé. Imagina as pessoas que rejeitaram Maria naquele tempo. Agora traz para a tua própria vida. Ao negar Jesus Cristo, você está sendo pior do que as pessoas que não deixam a mulher grávida sentar num banco. Você está sendo pior do que aquelas pessoas que fizeram uma mulher grávida dar luz numa estrebaria. A gente está sendo muito pior. Então esse texto, querido, é para a gente perceber que o nascimento de Jesus é uma escolha nossa, não independente dos problemas que estão ao nosso redor. Esse texto está aqui, querido, para vermos que nós não precisamos ter ou ser, mas precisamos, sobretudo, permitir Deus ser e ter um lugar para que o Salvador chegue à humanidade através
de cada um de nós. Você conseguiu entender isso? Você não precisa ter uma árvore, você não precisa ter presente, você não precisa ter abraço, você não precisa ter pessoas. Esse não é o verdadeiro sentido do Natal, querido. Isso não pode ser o Natal. Isso não pode ser e nunca foi aquilo que Deus queria. O verdadeiro Natal é permitir que Deus seja Deus na tua vida. É permitir que Deus tenha um lugar mais importante na tua vida, que Ele seja a primazia. Você já leu na Bíblia? Depois você dá uma pesquisada nessa palavra, que Jesus tenha a primazia na nossa vida, o primeiro lugar, o lugar de destaque, que Ele seja o primeiro ao a gente acordar, sabe, ao levantar, ao deitar, antes de comer, agradecer. Eu acho muito interessante agradecer a comida, a gente criar o hábito de agradecer cada prato, de agradecer pelo pão, de agradecer pelo leite, por um gole de café, de agradecer por uma fatia, uma bolacha, um biscoito. É muito importante essa disciplina para que a gente se lembre de Deus em tudo e que a gente consiga entender, querido, que nós fomos escolhidos para levar ânimo, para levar alegria, para levar, sabe, levantar pessoas que estão abatidas, porque não sabiam o verdadeiro sentido do Natal. Quantos, querido, nesse momento lamentam a sua própria vida ou olham somente para si mesmo e fechados nas suas próprias tristezas históricas, talvez não apenas uma tristeza de agora, mas talvez uma tristeza que ele carrega há muitos e muitos anos. Quantas pessoas fechados dentro dessa sua própria tristeza não se abrem para a salvação? Então, querido, permita que isso aconteça nessa hora. Permita que Jesus Cristo nasça no seu coração nesse momento. Deus conhece a sua história. Deus sabe as tristezas que você passou. Deus sabe cada lágrima que você derramou. Deus sabe cada dor que você sentiu. E Ele se solidariza contigo. E sabe por quê, querido? Porque Ele, o nosso Senhor Jesus, apesar de ser todo-poderoso, apesar de ser onipotente, Ele sabe o que é sofrer. Jesus, quando esteve na cruz, alguém falou para Ele: ué, se você faz milagre, se você faz morto ressuscitar, desce daí. Zombaram dele. Agora, você já leu Isaías 53? A partir do versículo 3, vai falar do nosso Senhor Jesus. Olha, um texto escrito 9 séculos antes de Jesus nascer. E esse texto já falava a respeito de Jesus. Ele diz em Isaías 53, versículo 3, diz: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. O castigo que nos traz a paz, que daquele castigo dele nos traz a paz. E foi por causa desse sofrimento que nós somos curados. É você olhar para Jesus Cristo e entender que aquele sangue derramado lá na cruz pode curar a sua alma, pode curar os sofrimentos da sua alma. Querido, creia. Creia que Jesus sabe exatamente os motivos de cada lágrima sua. Ele sabe os motivos de cada choro, de cada tristeza. E Jesus não está distante de você nos sentimentos. Ele é contigo, acredite nisso. Você não está diante de um Deus que só conhece regalias, que só conhece vida boa, não. Nosso Deus se fez gente como a gente e pode dizer, não apenas por saber cientificamente, em termos de conhecimento, mas por ter vivido, por ter sentido, por ter sofrido cada sentimento semelhante ao meu e ao seu. Alguém assim não pode te entender? Não tem como. Então, querido, permita que Jesus nasça agora no seu coração. Amém? Porque Ele sabe o que é sofrer. A terceira coisa que a gente aprende nesse texto, querido, para a gente encerrar. Repare que inocentes morreram por causa de apenas um. Não tenha dúvidas, querido, de que coisas assim continuam acontecendo em nossos dias. Há muita gente inocente morrendo
por causa da tentativa do diabo de destruir a igreja de Jesus Cristo. O objetivo permanece o mesmo: alcançar a luz do mundo. Naquele tempo era Jesus e agora é a igreja de Cristo Jesus. É o corpo de Jesus na terra e o objetivo é apagar essa luz do mundo. Então cada cristão, querido, precisa ser diferente e permitir que a sua própria história esteja concluída pelo dedo de Deus e não por si mesmo. Não fosse a orientação de Deus e José não teria conseguido salvar Jesus. Um anjo apareceu para José em sonho e falou para José sair e ir em direção ao Egito, porque crianças inocentes seriam mortos e Herodes estava ordenando a matança de crianças. Não fosse José ter a intimidade com Deus e ter o aviso, talvez aquela história pudesse ter acabado muito mal. Entenda isso, querido. Quando Deus tem planos, Ele envia uma palavra de salvação. E é por isso que eu estou aqui. É por isso que eu estou trazendo essa palavra, para dizer a você: siga a orientação de Deus. E não permita que o mundo lhe atinja. Não permita que as situações adversas lhe atinjam. Não permita que os sofrimentos lhe atinjam. E seja você também aquele que envia uma palavra de salvação a todos aqueles que hoje, perto de você, ao alcance da sua voz, igualmente sofrem. Mateus capítulo 2, a partir do versículo 13, vai dizer que, depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse-lhe: levante-se, tome o menino em sua mão e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino em sua mão e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Querido, todo o acontecimento ao seu redor só pode atingir a sua alma se você permitir. Tudo que está acontecendo conosco nesses momentos só podem atingir a nossa alma, tirar o nosso ânimo, a nossa alegria, se a gente permitir. Isso fez o cristianismo crescer na igreja primitiva e fazer com que essa palavra chegasse até você nesse dia. Não permitir que a perseguição, a fome e a morte os impedissem de proclamar, de anunciar: Jesus nasceu, o Salvador chegou. Aleluia, queridos. E vou terminar com Isaías 9, versículo 6, que diz: porque um menino nos nasceu. Repare, nos nasceu, nasceu para mim e nasceu para você. Um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Permita ao Senhor e Salvador Jesus nascer neste momento em seu coração e nada vos será impossível, porque para Deus, querido, nada é impossível. Você pode fechar os seus olhos para que a gente possa orar nesse momento? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos e repita essas palavras. Entregue a sua vida para o Senhor Jesus. Peça a Ele alegria, peça paz. É isso que a gente vai fazer aqui nesse momento. Pedir que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo entre na nossa vida. Sabe, que a alegria dele inunde o nosso coração. Tome a gente de uma tal maneira que a gente consiga viver uma alegria além de tudo aquilo que está ao nosso redor. Você pode fechar os seus olhos e repetir essas palavras que eu vou orar nesse momento? Eu vou falar sobre isso. Então repita comigo e eu tenho certeza que Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. Senhor Jesus, nesse momento eu entrego o meu coração, a minha alma nas tuas mãos. Pai, o Senhor conhece tudo o que eu já passei na vida. O Senhor conhece
tudo que eu venho passando nesses últimos dias. O Senhor sabe os meus sofrimentos. Ninguém mais do que o Senhor para entender tudo que eu tenho passado. Então, Paizinho querido, toma-me em tuas mãos e que as coisas ruins ao meu redor não me transformem em pessoas ruins. Que eu seja aquilo que o Senhor quer que eu seja. Então, Pai, inunda o meu coração neste momento com a tua alegria, com a tua paz. Uma paz que o mundo não conhece, mas o Senhor pode derramar e está além de todo entendimento humano. Nos transforma, nos ajuda e nos faz ser aquele que o Senhor deseja que nós sejamos. Tira toda a ruindade, tira toda a maldade do nosso coração e que a gente não seja reativo às maldades, mas que a gente seja canal de bênçãos, que a gente seja um manancial de águas vivas, um rio que nasce no trono de Deus e jorra boas novas de salvação. Então, Pai, nos aceita, recebe a nossa alma, o nosso coração, o nosso corpo, a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, querido. Tenha um Feliz Natal, um 2021 de muita bênção e alegria e que seja muito diferente desse ano que já passou. Deus te abençoe, querido.